De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o professor Luiz Cláudio Almeida, né, para quem não conhece, com o Brecha. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom voltar aqui à Educadora, ver os amigos e cumprimentá-lo pelo trabalho de comunicação, pelo serviço prestado aos amigos que nos assistem de casa, né? Satisfação grande estar aqui. Nós que agradecemos pela presença. Vamos falar um pouquinho de avaliação de cursos superiores, não é? A gente tem aí acompanhado e sempre, né, a gente fala um pouquinho aqui, né, dessas avaliações, em especial das notas do Claretiano e etc. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o funcionamento, quais são os órgãos que fazem essa gestão e que tudo é feito, né, com critério, com ações que são constantemente discutidas, não é, Brecha? Muito bem, é isso mesmo. As pessoas que nos assistem podem estar se perguntando do que se trata, né? Mas hoje o Brasil tem 2.500 universidades, entre universidades, faculdades, centros universitários, que os jovens, né? E até mesmo os adultos hoje, pela facilidade da educação à distância, estão procurando. E são mais de 50 mil cursos no Brasil, cursos superiores nas mais diversas áreas. E, portanto, há uma regulação disso tudo, né? E quem é responsável por cuidar disso, avaliar, regular, supervisionar é o Ministério da Educação, né? E através de um instituto, de um órgão que é o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, é o órgão o qual nós estamos vinculados e trazendo aqui as informações do funcionamento da avaliação ao amigo que nos assiste, né? Então, é bem isso, é um sistema educacional superior do país, que tem uma regulação e uma supervisão por órgãos de Estado, né? Ou seja, por iniciativas do governo, e nós estamos trabalhando nos indicadores, ou seja, naquilo que é construir os instrumentos de avaliação para avaliar esses cursos no Brasil, em especial, como você bem mencionou, as licenciaturas. Uhum. E, de fato, não é uma questão aleatória, é uma questão que segue critérios e que a gente vê também isso, né? Olha, não está avaliando bem, não está funcionando direito, de uma maneira geral, vamos dar regrinha aqui para todo mundo, não é? A grande transformação que a gente viu recentemente foi essa questão de abandonar um pouco a carga de ensino à distância e voltar com um pouco mais de carga presencial, correto? Sim, isso ocorreu, vinha numa crescente, né? As tecnologias digitais aplicadas à educação, elas vinham numa crescente. Isso foi acelerado pela pandemia. Então, houve um aumento significativo de instituições e cursos à distância no Brasil, e especialmente após a pandemia. Hoje, dessas 2.500 instituições que eu citei no Brasil, mais da metade delas já estão credenciadas para oferecer educação à distância. E a educação à distância, ela passa por revisão dos seus indicadores de qualidade, né? E recentemente o Ministério da Educação publicou um decreto por vias da Presidência da República, colocando a obrigatoriedade de porcentagens presenciais nos cursos à distância, ou seja, os cursos da área da saúde, de formação de professores, eles não podem ser mais oferecidos totalmente à distância e devem ser oferecidos na modalidade semipresencial. Então, alguns cursos na área de gestão e tecnólogos ainda podem ser ofertados na educação à distância. A medicina, por exemplo, já é um curso que é exigido apenas na modalidade presencial. Muito embora esses cursos, em geral, eles tenham tecnologias e digitais de comunicação e informação a seu favor, independente da modalidade, né? Isso é uma crescente, é uma realidade hoje universal, que a educação à distância esteja presente nas mais diversas esferas de formação, seja presencial, semipresencial ou à distância. Mas aí muda os indicadores, né? Como você bem colocou, a partir dessas novas políticas adotadas pelo Ministério da Educação, são modificados os instrumentos que medem, que avaliam essas instituições. As instituições recebem visitas
de avaliação para seus cursos, a cada ciclo avaliativo, e recebem nota de 1 a 5. Nos últimos anos, as instituições melhoraram muito no país. A educação superior melhorou muito no país. Então, elas conseguiram atingir com mais facilidade os indicadores de qualidade máximo do MEC. Então, o Ministério da Educação agora revisa esses indicadores para tentar dar novo salto. Né? Sobe o sarrafo aí. Sobe um pouquinho o sarrafo nessa perspectiva que nós colocamos aqui de novas políticas para a educação superior, ou seja, novas regras para as universidades e para os cursos, novos instrumentos de avaliação. Falar um pouquinho da questão específica da licenciatura, não é? Que a gente vê aí essa formação de professores no país cada vez mais, né, com gargalo, algumas disciplinas e algumas regiões, né, com complicações aí de encontrar profissionais dessas áreas, e as projeções são que isso ainda vai se agravar, correto? Sim, muito embora a facilidade de acesso à educação superior tenha mudado muito nos últimos anos e tenha crescido o número de pessoas interessadas em ser professor e ir para a faculdade para fazer licenciatura, o número de formandos nessa área não cresceu tanto assim, e nem o número de ingressantes na profissão. Para você ter uma ideia, aumentou nos últimos 10 anos 50% o número de cursos e alunos interessados nas licenciaturas, mas não cresceu tanto assim o número de egressos, porque há uma evasão muito grande. A permanência nas licenciaturas é muito pequena. Então, cresceu menos de 10% o número de professores aptos nos últimos 10 anos. E há um déficit hoje, falta mais de 200 mil professores no Brasil, segundo alguns estudos do SEMESP e do INEP. Então, tem um gargalo grande na formação de professores. O que tem dado conta da formação de professores no Brasil, sem dúvida, foram as facilidades trazidas pelos cursos à distância, ou seja, 80% dos professores que formam no Brasil são hoje de cursos à distância. Mesmo assim, isso não tem resolvido a falta de professor no Brasil. Em regiões como a nossa, Batatais, Ribeirão Preto, o estado de São Paulo em si, nós não temos isso como um grande problema. Mas em outras regiões do país, a falta de professores é muito grande. Não só a falta de professores, como a falta de especialidades, ou seja, professores que não são da especialidade, atuando com as crianças na educação básica em outra especialidade que não é a dele, para suprir essa falta, né? Então, algumas ações, alguns programas são colocados de modo governamental para tentar resolver isso. Lógico que tem a valorização docente, que está sempre na pauta, os quadros de carreira, os planos de carreira, mas a qualidade da formação superior, né, também é uma questão importante, o qual nós temos atuado junto ao INEP. Perfeito. E existe a questão pontual do perfil de cada estado, né? A gente vê isso, né? O modo de atribuição de aulas, etc., varia de estado a estado, que pode gerar atrativos ou não. Sim, exatamente. Tem várias políticas hoje de acesso à educação superior. E também várias políticas de permanência. São duas coisas diferentes. Facilidade das pessoas chegarem à educação superior, mas também é preciso criar alternativas para as pessoas se manterem na educação superior. Então, o número de evasão ainda é grande. Exatamente. Né? Então, a própria densidade demográfica do país mostra isso, que tem muito mais professores sendo formados nas regiões mais populosas, como, por exemplo, o Sudeste, o Sul, né? O Centro-Oeste, mas as regiões Norte e Nordeste ainda sofrem com a falta de professores. Não especificamente pela falta de instituições, porque hoje muitos cursos podem ser feitos à distância. Agora, com a semipresencialidade, isso deve modificar também um pouco mais os números. Então, varia muito de região para região esse déficit de professores nas carreiras, né? E uma das coisas que se fala aí é a pergunta da Aline, não é? Para tentar resolver esse gargalo de formação de professores,
a qualificação, né, dos bacharéis em licenciaturas, não é? Isso ainda é válido? Como é que funciona? Sim, existe uma legislação já antiga, ela vem sendo modificada a cada ciclo, mas já há mais de 20 anos o Brasil tem políticas voltadas para isso que a colega acaba de colocar, ou seja, quem já é bacharel pode fazer uma licenciatura em tempo reduzido. Hoje, com a legislação atual, os alunos conseguem fazer um curso de licenciatura, sendo bacharel, cerca de 1 ano de estudos, mais ou menos, a 1 ano e meio. As pessoas que já têm uma licenciatura e querem fazer uma segunda licenciatura, também têm esse tempo de estudos abreviados. E ela consegue fazer de 6 meses a 1 ano também, nessa legislação atual. Isso deve mudar a partir de agosto agora, que os cursos vão exigir um pouco mais de presencialidade e o tempo de duração deve ser um pouco maior. Vai variar muito de faculdade para faculdade, de acordo com o projeto de cada uma. Mas é perfeitamente possível, porque um profissional que é bacharel na área de saúde, ou bacharel na área de gestão, ou filosofia, ou história, ele tem facilidade em fazer naquela área, né? Então tem a formação para licenciados, para bacharelados, para licenciatura, na área de formação e tem também fora de área. Se ela pretende fazer um curso na área de formação dela, na área de conhecimento, ela vai conseguir uma licenciatura em menos tempo. Se ela pretende uma licenciatura fora da área dela, demanda mais tempo de estudo. Varia de faculdade para faculdade. Porque vai ter um aproveitamento da grade curricular. Vai ter um aproveitamento, exatamente. E vai ser abreviado esse tempo que ela gastaria para fazer uma outra licenciatura, né? Ou uma nova licenciatura. Perfeito. Então, por isso, procurar, né, áreas afins, não é? Olha, curso de humanas com humanas, exatas com exatas. Exatamente. É bem assim. Na afinidade diária, é mais abreviado o tempo. Perfeito. E, de fato, né, a gente percebe isso como cada vez mais uma rotina, porque também o sujeito abre novas possibilidades. Não é? Olha, eu trabalho na minha área afim, não é? Dentro do bacharelado, aí, exercendo uma atividade, mas eu tenho horas livres que eu posso exercer enquanto professor, tendo a qualificação da licenciatura. Exatamente. E essa é uma alternativa que tem resolvido o problema das instituições de ensino, das escolas básicas, né, trazendo especialidades para a sala de aula. Como eu disse anteriormente, pode não ser uma realidade nossa aqui, mas se tratando de Brasil, hoje tem um déficit grande de professores. E isso tem resolvido grande parte desse problema. E também os bacharéis, como você citou, pessoas que atuam no mercado de trabalho em outras profissões que não professor, e também consegue, né, conciliar a atividade profissional com a atividade docente. Porque muitas vezes a gente vê também nessa carência da licenciatura, em especial na nossa região, né, que não sofre tanto, mas a gente vê que às vezes falta aquele profissional para completar uma carga horária de certas instituições. Né? Então, isso vem a calhar. Exatamente. E aí quando você aprofunda esse estudo, você vai ver que as instituições de educação básica acabam tendo mais dificuldades em determinadas áreas. Algumas áreas muito específicas, como, por exemplo, curso de ensino médio na área de computação, professores de matemática, professor de física. A gente percebe que falta, às vezes, nessas áreas, tem mais dificuldades, né? Então, profissionais que atuam nesses campos com proximidade pode ter a formação abreviada e, além de atuar no mercado de trabalho, atuar na docência também. Perfeito. Pedro colocando aqui, né, nós falávamos da questão da avaliação, né, que ano a ano, né, a gente tem essa questão de subir um pouquinho o sarrafo, né, de itens que são somados. Aí ele pergunta, os itens que eram avaliados anteriormente permanecem, a gente vai somando mais estruturas, é isso? A avaliação no Brasil ela tem mais de 20 anos, nesse formato que está aí hoje, que o MEC tem avaliado as instituições. Nada é mudado abruptamente, ou seja, não há rupturas muito grandes com as avaliações anteriores. O que acontece é que são inovados, ou seja, são trazidas inovações
que acompanha a formação docente, assim como de outras áreas, como indicadores para os novos instrumentos. Ou seja, vou citar um exemplo. Cresce muito as tecnologias digitais aplicadas à educação. Então, esse é um indicador com qualificadores que vão ser um pouco mais explorados de agora em diante. As instituições vão precisar demonstrar, e vem demonstrando, né, qualidade nos recursos que ela apresenta aos alunos nesse campo. Os laboratórios de ensino e aprendizagem é um outro campo. A extensão, que era algo ainda não muito exigido nos cursos de graduação, agora é mais exigida por questão legal, ou seja, a maior inserção dos alunos e das universidades na sociedade. Isso vai ser, são indicadores novos. E além disso também, as competências que elas vão sendo um pouco esquecidas na formação docente. Eu vou citar um exemplo aqui. A língua portuguesa e a matemática passa a ser uma competência transversal na formação de todos os professores agora. Então, há uma preocupação grande nos órgãos de governo com relação ao trato com a língua. O professor é modelo hoje em sala de aula. E a matemática, além do raciocínio lógico, as questões do cotidiano. Então, vão se fazer presentes nas formações, até na área de humanas, as exigências para a matemática. E a língua portuguesa também traz novos indicadores. Não que isso é novo, mas os indicadores vão estar mais presentes agora, né? Uma outra temática que é muito importante na formação de professores hoje é a equidade. A equidade é justiça social, igualdade de oportunidades. Então, isso vai sendo cada vez mais presente na formação dos professores. É lógico que na sua formação específica, seja da área de química, matemática, história, geografia, também há inovações nesse campo, mas aí são específicas da área que vão ser medidas com indicadores próprios, né? Ronaldo aqui com uma pergunta interessante. Nós temos um crescimento no país também das escolas de ensino em tempo integral, não é? E ele pergunta como é que isso impacta também, não é? Porque, querendo ou não, o número de alunos tem uma crescente, o perfil dessas escolas também, que também demanda a dedicação exclusiva do professor naquela instituição, né? Ou seja, também amplia a necessidade de docentes. Sim, isso é uma solução, mas isso pode aumentar o problema em algumas regiões. Ou seja, tanto na esfera privada como na esfera pública, já há uma tendência das escolas em tempo integral. Isso é um indicador de que o cenário da formação superior no país deva mudar. Ou seja, num futuro próximo, precisaremos de mais professores com uma política nesse sentido, né? Logicamente. Oportunidade a mais para os professores, mas, ao mesmo tempo, é preciso dar uma resposta para saudar as escolas de tempo integral, que vem aí. É uma tendência mundial. Sim, sem dúvida. E entender isso, né, que a escola em tempo integral, muitas vezes falava ensino em tempo integral, né, e que não é suportado, né? Você precisa ter atividade de cultura, de lazer, enfim, outras ações dentro dessas instituições. Sim, isso tudo demanda planejamento, né? A gente percebe que as escolas privadas, elas são mais ágeis nesse campo que as escolas públicas, que dependem de políticas públicas e dependem de investimento em infraestrutura com toda uma condição burocrática um pouco diferenciada. Há uma tendência para isso, embora eu acho que isso ainda vai caminhar ao passo das condições de infraestrutura. Porque não é só a escola em tempo integral, é a infraestrutura em tempo integral, é os estudos em tempo integral, a infraestrutura em tempo integral, a merenda escolar e etc. E aí tem uma série de questões a serem resolvidas, mas que estão em trânsito, né? Estão em trânsito. Isso vem junto com a preocupação hoje do apagão de professores no Brasil, ou seja, da falta de professores no Brasil. A qualidade da formação, a proposta de melhores carreiras, né, porque isso também não é investimento. Quando eu falo investimento em infraestrutura, não é só investimento nas instalações, mas investimento na carreira docente, né? Ou seja,
mais professores e também professores trabalhando mais tempo. Exato. Lúcia, também colocando uma questão interessante aí que a gente vê das escolas de ensino, né, em tempo integral, a respeito de disciplinas ou atividades diferentes, né, como projeto de vida e etc. Já se pensa nisso, né, nos cursos superiores de licenciatura e como atender a essas demandas novas. Exatamente. Esses são os temas transversais, né? Eles já vêm na educação. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular de 2017 para cá, reforçou esses temas, modificou as áreas para a educação básica. E a gente percebe que há uma preocupação universal, não só com a formação cidadã hoje, embora importante e central, mas também começa a surgir uma preocupação com a formação humana nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Projeto de vida, trabalho e consumo, e muitos temas que são interessantes do cotidiano vão estar cada vez mais presentes na escola. É certo que não se exclui aí as políticas afirmativas, como eu falei aqui, de equidade também, que está muito presente. Sim. Né? Hoje, meio ambiente, que é um tema forte, que está como transversal, a cultura afro, e por aí vai. Né? Eu acho que a educação ela comporta os conhecimentos e também as questões sociais, ou seja, a educação está a serviço também de resolver problemas da sociedade e não só do conhecimento e da formação. Né? Perfeito. E dentro dessa questão também a Amanda coloca justamente isso, né? E como é que fica esse movimento contrário que a gente tem muitas vezes de resistência a essas temáticas, né? Ela cita aqui especificamente um caso de professor de uma escola cívico-militar que estava falando de ações afirmativas e que teve um imbróglio aí, né, com direção, pais, etc., Câmara de Vereadores da cidade, que muitas vezes não participam do processo educacional e questionam essas ações que vêm de anos já de debate. Sim. O pano de fundo, o entendimento precisa passar pela equidade, que é uma causa maior. Ou seja, justiça social é um tema, é uma temática grande, forte na escola hoje. E igualdade de oportunidade. Os caminhos são vários. Passam pela questão da não discriminação, passa pela condição do meio ambiente, que nós acabamos de colocar aqui agora, do respeito ao meio ambiente, ou seja, do entendimento do ser humano na integralidade e oportunidades. Né? E é uma questão também básica, né? Olha, nós tivemos uma formação, né, a nossa geração, muito europeia, né, no sentido clássico, até de história, etc., ficava muito centrado nisso. Né? Hoje a gente tem uma dimensão de conhecimento que você envolve África, né, Oriente, etc. Você tem uma dimensão muito mais ampla. Exatamente. Da história, da geografia mundial, do que se tinha no passado. Exatamente. Nesse campo entra a igualdade, a inclusão, né? Pessoas com deficiência, em algumas regiões do país, populações indígenas. Sim. Ou seja, há um apelo forte à inclusão na educação. Né? Não só na educação, como nas oportunidades de trabalho e tudo mais. Né? Uma outra questão que também vai nessa linha de discussão em cima de temáticas, talvez seja a própria língua portuguesa. Sim. Hoje nós temos aí nas redes sociais apelos aí contrários à língua culta. Né? E os instrumentos de avaliação agora procuram resgatar isso. A norma culta, hoje, ela vai ser indicador, qualificador da avaliação das licenciaturas. Como eu falei anteriormente, isso não é uma novidade, tratar bem a língua portuguesa na formação do professor, mas ela retoma seu espaço de qualificador da avaliação agora. Ou seja, as instituições vão precisar continuar a cuidar bem da língua portuguesa em sala de aula. Perfeito, porque um item básico, como a gente falava, né, de matemática e língua portuguesa, são itens básicos que vão garantir qualidade de formação de todos os outros cursos superiores depois. Né? O sujeito que tem a base dessas estruturas,
se torna um leitor mais eficaz, ou seja, vai conseguir apreender o conteúdo de qualquer outra disciplina no futuro. Exatamente. E como nós falamos aqui anteriormente, o professor é modelo. O professor hoje, as crianças olham para o professor como um modelo. E a norma culta vai estar presente na sala de aula, assim como as ações e construção de competências em equidade nos mais diversos setores. É um tema delicado, mas é muito presente e necessário nas escolas. Né? A escola é uma instituição social e a razão de existir da escola, além da formação, do conhecimento, é essa interação com a sociedade, respeitando essas linhas de formação, essas políticas afirmativas. Não porque são políticas afirmativas, é porque são temas centrais na sociedade hoje. Né? Ou seja, você tratar bem o meio ambiente, tratar bem as outras pessoas, a alteridade, independente da condição econômica, cultural, que seja. Né? É trazido questões afro, questões indígenas, mas poderiam não ser trazidas também. Poderia ser outras condições que diferenciam as pessoas. O que importa é que a equidade promove a justiça social e a escola seja um lugar de promoção de oportunidades iguais. Brecha, gratidão pela participação aqui conosco, por compartilhar um pouco, não é, dessa experiência, desse trabalho. E esperamos realmente isso, não é, que esse trabalho continue refletindo aí, né, cada vez mais a melhoria do ensino superior no país, que a gente tenha esse olhar cada vez mais focado na qualidade das licenciaturas, e fica sempre o convite aqui para participar com o programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer, como disse anteriormente, estar aqui com vocês e falar com o amigo ouvinte aí que tem prestigiado muito seu programa e parabenizar vocês pela história de serviço prestado à comunidade, pela comunicação.